Já faz algum tempo que pretendo compartilhar o que aconteceu com meu pai há alguns anos, quando ele decidiu comprar um carro para transformar em táxi. Ele era professor, mas como ganhava muito pouco, para ter uma renda extra, pensou em tentar dirigir um táxi à noite. Certa manhã, ele chegou em casa depois das 3. Muito assustado, completamente pálido, ele chamou minha mãe para contar o que acabara de acontecer com ele e então adormeceu o melhor que pôde. Mais tarde, ele nos contou que naquela noite já estava voltando para casa. Muito tarde, quando na estrada próxima a uma rodovia principal, viu um casal de idosos caminhando. Meu pai sempre tentou ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, e é claro que naquela época não foi exceção. Ele parou o táxi e perguntou aos idosos para onde iam, e se quisessem ele poderia levá-los. Eles responderam que não tinham dinheiro, por isso estavam andando, e assim ele disse que não iria cobrar. Eles concordaram. O homem entrou ao lado dele e a senhora entrou atrás. Você não tem medo de se aproximar de pessoas que você não conhece a esta hora, num lugar como este? Perguntou o velho ao meu pai. Não, estou acostumado. Não se preocupe, respondeu ele. Estou falando, mais por conta da bruxaria e das aparições que ocorrem nesse lugar, o senhor disse. Meu pai, com uma risada nervosa, respondeu que não. Ele disse que tem mais medo dos vivos do que dos mortos. Tenha muito cuidado, pois aqui aparece uma senhora sem pés, flutuando. Se você a ver, não pare nem olhe para ela. O velho disse isso do nada. Meu pai estava ficando cada vez mais nervoso e simplesmente continuou naquele caminho. Perguntou onde queriam que ele os deixasse e o homem disse um pouco mais à frente. Eles pararam em frente a um cemitério famoso chamado Rosa Santa. Meu pai disse a ele que ele poderia levá-los para casa sem problemas. Bastava dizer onde, mas o velho disse que lá estava bom, que ele já tinha feito o suficiente por eles. Quando o senhor saiu do táxi, meu pai se virou para ver a senhora, para ver se ela estava descendo em segurança, mas ela havia sumido. Parecia estranho. Ele em nenhum momento ouviu a porta dos fundos. Ele se virou novamente para o homem e também não o viu mais. Foi bizarro porque mal se passaram 30 segundos. Ele olhou ao longo da rua, mas não havia sinal deles. Muito assustado, ele foi rapidamente para casa. Conversou com minha mãe e depois tentou esquecer o que acabara de vivenciar. Pela manhã ele foi à igreja contar ao pai o que tinha visto. Ele ainda estava com muito medo. Precisava de algum tipo de explicação. O padre lhe disse para ter muito cuidado, principalmente ao dirigir nas primeiras horas da manhã, mas nada mais. E foi assim que a situação permaneceu. Meu pai aprendeu a conviver com o medo, a esquecê-lo. Até que 2 meses depois, trabalhando à noite na estrada, um caminhão buzinava para ele muitas vezes, como se estivesse tentando lhe dizer algo. Meu pai parou o táxi para ver o que estava acontecendo e o caminhoneiro também parou. O homem perguntou-lhe se poderia, por favor, levar uma mulher e a filha dela para casa. Ele estava levando-as, mas surgiu um imprevisto e ele não podia prosseguir. Meu pai concordou. A mulher e a filha desceram do caminhão para entrar no táxi, na parte de trás, e meu pai dirigiu-se para onde lhe foi indicado. Alguns quilômetros à frente, pediram-lhe que pegasse uma estrada de terra. Disseram-lhe que ele teria que percorrer cerca de 3 quilômetros para chegar ao rancho. A corrida parecia perigosa, escura e em péssimas condições, mas a senhora insistiu. Ela disse a ele que, como estava com a filha, não queria andar sozinha com ela naquele lugar. Meu pai finalmente concordou e a senhora o avisou da mesma forma que o velho 2 meses antes. Disse-lhe que tomasse cuidado com a senhora sem pés, pois ela aparecia ali. Meu pai novamente respondeu para não se preocupar. Eles avançaram para o rancho. Meu pai disse que era muito bonito, que tinha algumas luzes coloridas acesas, animaizinhos, um rancho comum. A mulher e a filha desceram do táxi e pagaram ao meu pai, avisando-o novamente sobre a senhora sem pés. Pediram-lhe que tivesse muito cuidado na volta. Meu pai voltou pela estrada de terra, que agora parecia ainda pior do que no caminho até lá. Fiquei apavorado, rezando para não me atacarem. Ele disse. Quando ele avistou ao longe, a cerca de 200 metros, a estrada principal, respirou aliviado. Mas antes de chegar a cerca de 100 metros, lá estava ela. Pouco antes da estrada estava aquela senhora de quem tanto tinha ouvido falar, vestida de preto. Seus pés não podiam ser vistos. Apenas um pouquinho de seu rosto podia ser visto, já que seus longos cabelos o cobriam. Ele disse que o pouco que foi visto não era humano.
A mulher estava no meio da estrada e era tão estreita que ele não conseguia contorná-la. Então ele voltou para o rancho da senhora, esperando que ela ainda estivesse lá, que pudesse ajudá-lo, mas quando ele chegou estava tudo errado. O lugar parecia abandonado. Era muita coisa para raciocinar e agora estava ainda mais assustado porque estava no meio do nada. Ele acelerou novamente para voltar à estrada, dizendo que seja o que Deus quiser, mas desta vez a mulher não estava mais na estrada. Ele voltou para casa bem devagar, com um choque que não conseguia se livrar, com as mãos tremendo, e dessa vez nem acordou minha mãe. Ele não conseguiu dormir até quase amanhecer e, ao acordar, perguntou se tudo aquilo não tinha sido um sonho. Ele dirigiu novamente até aquele rancho onde havia deixado a mulher e a menina, e estava realmente abandonado. Enquanto estava parado lá, passou um homem de bicicleta por aquela estrada, e meu pai falou com ele para perguntar sobre aquele lugar. Ele lhe contou que ontem à noite havia trazido uma mulher com a filha ali. O homem apenas disse que o lugar estava abandonado há mais de 15 anos, que a mulher e a filha haviam sido mortas na estrada. Meu pai sabia que não era um sonho, e até hoje, quando ele fala sobre isso, fica nervoso, lembrando que quem entrou no seu táxi não estava mais vivo. Hoje em dia ele é muito apegado a Deus e sempre pede proteção antes de sair de casa. Eu trabalho no departamento profissional de uma empresa de reforma residencial. Trabalho no turno de fechamento com outra pessoa que chamarei de Amanda. Amanda também trabalha no caixa e é uma pessoa muito gentil, mas bastante tímida. Ela também é muito bonita, então muitos empreiteiros dão em cima dela. Geralmente não é preocupante, mas alguns elogios. Talvez um convite para jantar que ela sempre recusa educadamente. Eu provavelmente a convidaria para sair também, se não fosse por um detalhe. Amanda tem uma namorada, então ter caras dando em cima dela diariamente a deixa bastante desconfortável. Disse a ela que ela deveria contar àqueles caras sobre ser gay, mas ela continuou dizendo que não era da conta deles. Amanda se tornou minha melhor amiga e ter outro caixa lá com você evita que as coisas fiquem solitárias. Nós até mesmo cobríamos os intervalos de almoço um do outro. Um dia, quando voltei do almoço, Amanda começou a me contar sobre um cara bastante assustador que estava flertando com ela. Ela disse que educadamente recusou seus convites, dizendo que já estava com alguém, porém ele não pareceu feliz com a resposta. Ele foi embora, porém mais tarde, naquele dia, o homem voltou. Amanda não estava lá, ela havia saído para ajudar um cliente a encontrar madeira, então era só eu. Ele parecia bastante normal. Perguntei-lhe se poderia ajudá-lo em alguma coisa. Estou aqui para ver Amanda, ele me disse. Perguntei como ele a conhecia e ele disse que tinha vindo mais cedo e a convidou para sair, ao que ela disse que sim. Então ele voltou para buscá-la. Eu disse a ele que ela havia ido embora, que obviamente era mentira. O sorriso dele desapareceu e ele começou a parecer irritado. Ele disse que queria falar com Amanda e convidá-la para sair novamente, o que contradizia o que ele tinha acabado de me contar. Eu disse a ele que ele não poderia fazer isso, o que o levou ele a mudar totalmente sua feição. Eu não sou o melhor mentiroso quando se trata de inventar desculpas. No entanto, eu não queria contar a ele que Amanda era gay. Isso não era da minha conta. Então eu simplesmente deixei escapar que Amanda era minha noiva. Seu olhar irritado se transformou em confusão quando ele me perguntou como alguém tão bonita como ela poderia sair com alguém como eu. Disse a ele que isso não importava e que ela e eu nos casaríamos em alguns meses. Seu olhar demonstrava que ele queria me matar, porém não disse e não fez nada. Depois de um momento de silêncio, ele saiu. Mais tarde, quando Amanda voltou, eu contei a ela o que aconteceu. Ela me pediu para descrevê-lo e depois que eu contei a ela como ele era, ela disse que era o mesmo cara que apareceu mais cedo. Ela ficou um pouco assustada com o que aconteceu e achou a desculpa da noiva bastante engraçada. Ela até afirmou que preferia ficar noiva de mim do que sair com ele. Algumas semanas se passaram e nós tínhamos quase esquecido do homem neste momento. Mas uma noite depois de tudo ter acontecido, Amanda e eu estávamos juntando o lixo para que pudéssemos fechar a caixa registradora e ir para casa. Só que então, antes de jogar o lixo, ouvimos uma batida na porta, fazendo com que nós dois pulássemos. Era o cara de novo, ele tinha um olhar selvagem
enquanto mantinha o rosto pressionado contra o vidro. Estamos fechados, eu disse a ele, mas ele insistiu que precisava entrar. Amanda gritou para ele ir embora e deixá-la em paz, mas ele grita que ele não estava ali por ela. Ele estava ali por minha causa. Ele grita que se ele me matasse, então ela seria toda dele. Baseado no fato de que ele queria me matar, digo a Amanda para que ela corra até o escritório do gerente, que chame a polícia e que ficaria ali, vigiando ele. Não vou mentir. Eu estava com muito medo de ser morto por aquele doente. Ele não era um cara grande, mas poderia ter uma arma com ele. Além disso, a loja não nos permitia ter itens de autodefesa conosco. Eu estava sozinho ali, e o cara começou a bater nas portas de correr como se fosse um louco. As portas estavam chacoalhando. Eu poderia jurar que ele iria derrubar aquelas portas. Só então Amanda volta correndo pela esquina, gritando que os policiais estavam a caminho. Finalmente o homem decidiu ir embora. O gerente acompanhou os policiais quando eles chegaram e os levou para revisar as câmeras. Felizmente, o homem foi pego e preso, mas Amanda e eu não nos sentíamos seguros trabalhando lá, já que ele seria solto logo logo. Ainda somos amigos e até frequentamos a mesma faculdade juntos, mas agora temos empregos separados. Odeio imaginar o que ele poderia ter feito comigo, ou pior, o que ele poderia ter feito com ela. Ela diz que ficou feliz por eu ter estado lá para ajudá-la. Foi um alerta para mim sobre o quão perigoso pode ser para algumas garotas quando um cara interessado simplesmente não quer aceitar um não como resposta. Ele é um doente e o que mais existe por aí são pessoas assim. Tome cuidado, homens e mulheres. Meu nome é Luzia, estou escrevendo isso da Colômbia. Quero contar que desde muito pequena tenho contato com o paranormal. Nos meus sonhos, por exemplo, as mortes de amigos e familiares foram anunciadas pouco antes de acontecer. Esse é um fardo muito difícil. Alguém que não tem esse tipo de sonho premonitório não vai me compreender. Além disso, desde que me lembro sofri da chamada paralisia do sono. Perdi a conta de quantas vezes acordei no meio da noite com essas entidades sempre perto de mim, aproveitando o fato de eu estar dormindo para me machucar. Elas pisavam no meu corpo, me sacudiam com violência e gritavam em meus ouvidos. Tornou-se normal para mim ver seres horríveis com corpos não humanos andando pelos corredores da minha casa. Passava por eles tentando com todas as minhas forças fingir que não estavam ali. A única coisa que podia fazer era olhar para baixo enquanto orava, tentando ignorá-los. Quando algo assim acontecia na minha infância, eu corria contar aos meus pais. Eles eram os únicos capazes de me acalmar, porém eles nunca acreditaram em mim e tentavam me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação. Durante um mês inteiro lembro-me de acordar por volta das 2 ou 3 da manhã. O toque de outra pessoa me acordava. Quando eu abria os olhos, eles pulavam em mim. Eu podia sentir o colchão afundando ao meu redor devido ao seu peso. Eu ficava completamente imóvel, sem conseguir falar. A única coisa que eu podia fazer era tentar me mover até conseguir recuperar o controle do meu corpo. A primeira coisa que fazia após isso era correr para o quarto dos meus pais. Eles me ouviam, mas nunca consegui convencê-los de que estava dizendo a verdade. Sempre me diziam que tudo tinha sido apenas um sonho. No entanto, uma noite, enquanto minha mãe preparava o jantar, ouvimos a voz de uma menina. Estávamos sozinhas em casa e aquela voz parecia cantar o nome da minha mãe. O som vinha do fundo do pátio. A garota ficava repetindo seu nome. Parecia que ela estava chamando minha mãe. Minha mãe me puxou pelo braço e saímos de casa. Ficamos sentadas na calçada por mais de 1 hora. Não voltamos para casa até meu pai chegar do trabalho. Minha mãe gritava com ele, dizendo que tinham que acreditar em mim. Temos que acreditar na garota, temos que acreditar nela, ela dizia. Naquela noite dormi no quarto dos meus pais. Acordamos muito cedo. Fomos para a primeira missa do dia e desde o momento que entrei na igreja me senti muito incomodada. Algo dentro de mim me pedia para sair de lá. Sair de lá e não voltar nunca mais. Eu tinha uma vontade muito forte de sair correndo. Eu não estava preparada para o que estava prestes a acontecer. Nada poderia ter me preparado para aquilo. No final da missa, meus pais se aproximaram do padre. Eles detalharam tudo o que aconteceu comigo desde que eu era criança.
Ele nos disse para voltar depois das 6 da tarde. Quando chegamos às 6 em ponto, nos levaram para uma sala meio que escondida. Era uma pequena sala com piso e portas de madeira. O padre me pegou pelos ombros e, contra a minha vontade, sentou-me numa cadeira com alças. Ele segurou meu corpo para que eu não pudesse me mover. Muitas pessoas começaram a chegar, entre elas um senhor com um terno. Nas mãos ele carregava um livro grande e muito antigo. Não era uma Bíblia. Todos eles colocaram a mão direita sobre mim. Eles me pediram para não abrir os olhos enquanto oravam. Eles repetiam algumas frases que presumo estarem no livro, mas que eu não entendia, pois acho que estavam em latim. Em algum momento perdi o controle sobre mim mesma. Comecei a rir grotescamente, e me lembro bem disso. Lembro que minha voz mudou, que minha voz ficou muito grave. Abri os olhos e meus pais estavam chorando. Eles estavam com medo em me ver daquele jeito. Percebi que estava encharcada de suor e, quando voltei ao normal, fui banhada com água benta, uma água completamente gelada. Todos tiraram minhas alças e eu me levantei da cadeira. Meu corpo estava muito fraco. Eu estava com tanto sono que só conseguia pensar em chegar em casa para dormir. Antes de partirmos, o pai nos avisou que eu era um ser de grande luz e que, infelizmente, estaria sempre em contato com entidades malignas. Segundo ele, minha energia atrai essas entidades e me torna particularmente vulnerável a elas. Ele me disse que a única coisa que eu poderia fazer para me proteger era orar e tentar não prestar atenção a esses seres das trevas. O senhor de terno, que parecia um bispo, tirou do bolso um rosário de madeira. Ele me disse que havia sido abençoado em meu nome. Na parte de trás tinha minhas iniciais gravadas. Ele me pediu para pendurar o rosário na porta do meu quarto e nunca dormir longe dele. Desde aquela noite tenho conseguido dormir em paz. Eu trabalhava em um hotel em minha cidade. Ela foi atingida por um furacão há alguns meses e muitas casas foram seriamente danificadas. Com isso, então, muitas pessoas desocuparam o local. O hotel fica a cerca de 20 minutos a pé da minha casa. Vou deixar de fora a cidade e o nome do hotel, pois realmente não quero que nenhum problema chegue até mim. O hotel era um tipo de acomodação e café da manhã muito padrão. Você sabe, o mesmo que todos os hotéis pelo mundo. O hotel teve um mês movimentado após o furacão, pois algumas pessoas ficaram fora de suas casas devido aos danos. Mas depois de um tempo as coisas se acalmaram. Sempre trabalhei à noite, das 18 às 2 da manhã. Depois disso, alguém me substituía às 2 da manhã e trabalhava até às 10. Eu sempre conseguia ver quantas pessoas estavam hospedadas no hotel, porque na época eram apenas 9 quartos, o que não era muito. Eu poderia passar a noite inteira às vezes sem ver ninguém. Havia uma sala de descanso para os funcionários com máquina de café, geladeira, mesa e algumas cadeiras tipo sofá. O banheiro dos funcionários também ficava ali. À noite, eu passava a maior parte do tempo naquele lugar. Havia uma campainha na recepção que as pessoas tocariam se precisassem de alguma coisa. Eu estava no fundo quando ouvi uma voz profunda vinda do saguão dizendo "Olá", repetidamente. Levantei-me e passei pela porta que dava para trás do balcão e vi um homem do outro lado do vidro. Havia uma barreira de vidro com uma abertura de cerca de 25 centímetros de altura. Ele disse que precisava de toalhas. Peguei algumas toalhas extras para ele e as coloquei sob o vidro. Ele as agarrou de forma bastante agressiva, me lançou um olhar estranho e caminhou até o corredor do quarto. Fiquei no saguão agora, sentada na cadeira, perto dos monitores. Eu estava observando aquele homem nas câmeras andando pelo corredor. Ele estava olhando em volta de forma estranha e então começou a esfregar as toalhas nas partes íntimas. Eu disse em voz alta, "Que diabos?" Então ele entrou no elevador. Voltei para a sala de descanso. Talvez uns 10 minutos depois ouvi uma voz novamente no saguão. Era a mesma voz. Voltei e aquele homem estava do outro lado novamente. Ele disse muito alto que seu cartão-chave estava quebrado. Perguntei qual era o número do quarto dele. Ele disse que era algo aleatório, como 2C, algo com uma letra. Nosso quarto de hotel tinha estritamente números, sem letras, então eu sabia que esse homem estava mentindo. Eu disse a ele, "Senhor, nossos quartos não têm letras." A reação dele não era algo que eu esperava.
nem algo de que eu gostaria de ter sido vítima. Ele jogou as toalhas no chão, começou a sorrir, inclinando levemente a cabeça para se aproximar do vidro. Quando seu rosto estava praticamente encostado no vidro, ele disse: "Eu vou te matar", ainda com um sorriso no rosto. Então ele disse isso de novo, mais alto dessa vez. Cada vez que ele repetia isso, ficava mais alto até ser quase um grito. Gritei de volta para ele: "Vou chamar a polícia." E eu fiz. Peguei o telefone e mostrei a ele enquanto ligava para o 911. Ele manteve seu sorriso perturbador enquanto começava a zombar de mim. No momento em que eu falava com a despachante ao telefone, explicando bem alto o que estava acontecendo, o doente riu e caminhou lentamente em direção à porta. Eu disse à despachante que ele estava saindo, e quando ele passou pelas portas e desapareceu de vista, eu disse que ele havia sumido. Ela me perguntou se eu ainda queria que um policial aparecesse e eu disse que não, que estava tudo bem. Após esse incidente, as próximas horas do meu turno foram lentas. Decidi, por razões óbvias, ficar no saguão agora, em vez de ficar na sala de descanso. Houve somente um hóspede que fez check-in durante esse período. Por volta das 2:30 da manhã, meu alívio veio. Eu bati o ponto e estava livre para ir para casa. Saí para o estacionamento. Estava frio. Lembro-me de desejar ter levado meu casaco. Caminhei com as mãos nos bolsos da jaqueta leve. Então ouvi uma voz no estacionamento. Eu me virei. Havia uma fileira de arbustos que cobria as janelas do primeiro andar do hotel. Vinha dos arbustos. Não sei o que a voz disse, não me importei. Andei mais rápido agora. Assim que saí do estacionamento, fiquei na estrada principal por um breve minuto. Não havia carros na estrada a essa hora. Depois de um minuto, virei à esquerda em uma rua residencial que acabaria virando no meu quarteirão. Estava um silêncio total. Não havia nem mesmo o som de qualquer tráfego distante, apenas o som dos meus sapatos batendo na calçada e depois o som dos sapatos de outra pessoa batendo na calçada atrás de mim. Era o som de alguém correndo como se estivesse na ponta dos pés, tentando ficar quieto. Quando me virei, pararam. Havia um carro bem atrás de mim e quase sabia que havia alguém escondido atrás dele. Ouvi risadas e então uma voz familiar dizendo: "Vou matar você, sua vaca." Mesmo sem vê-lo, eu sabia que era aquele homem. Olhei em volta, planejando o que fazer. Eu não conseguiria fugir de um homem, muito menos usando meus sapatos de trabalho. Olhei para a casa mais próxima. Tinha uma luz acesa no andar de cima. Alguém estava acordado. Imaginei em correr até lá, tocar a campainha pedindo ajuda. Olhei para o carro atrás de mim e o vi. Aquele mesmo homem espiando por trás do carro enquanto avançava lentamente para a frente. Quando ele chegou ao capô, o resto do seu rosto e parte superior do corpo estavam expostos, e eu pude ver seu sorriso louco e nojento novamente. Corri para casa gritando por ajuda. Cheguei até a porta da frente e toquei a campainha pelo menos 3 vezes, e foi aí que o homem me agarrou e começou a me sufocar, gritando em meu ouvido que iria me matar. Naquele momento, minha vida estava passando diante dos meus olhos, e então um anjo abriu a porta da frente. Era o dono da casa gritando: "Ei, deixe ela em paz." O homem soltou meu pescoço e eu caí no chão. Não me virei para ver o homem fugir. O dono da casa me ajudou a levantar e me levou para dentro. Ele me deu água e chamou a polícia para mim, e eu expliquei toda a história para a polícia. Eles coletaram imagens da câmera da casa e do hotel. Fui chamada na delegacia. Eles fizeram uma fila de pessoas que se pareciam com o homem na filmagem e me pediram para apontar qual homem eu achava que era ele. Olhei para todos os 5 por uns 5 minutos e finalmente disse que não era nenhum deles. Não sei se a pressão e o nervosismo me afetaram, mas no momento eu realmente não o reconheci. Espero até hoje não ter cometido um erro e deixado aquele homem vagar livremente. Isso aconteceu há alguns anos, e quero compartilhar isso em algum lugar, para nunca esquecer a lição que aprendi. Era 2016, e eu tinha acabado de começar um novo emprego em um motel. O salário era baixo, mas eu precisava de um emprego de escritório. Um dos meus amigos, Lucas, conseguiu esse emprego para mim. Durante alguns dias, treinei com o proprietário no período da manhã. Durante 2 noites, Lucas me treinou.
Meu turno era o turno da meia-noite às 8 da manhã. Nada emocionante, apenas fazer o check-in dos hóspedes e cuidar da papelada. Meu chefe, ou proprietário, saiu de férias com a esposa por uma semana, o que é atribuído ao rápido treinamento que tive de suportar. Era minha primeira noite sozinha no turno da noite. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do motel e grandes janelas de vidro em todo o prédio comercial. Não havia janela noturna como a maioria dos motéis. Era tarde da noite, por volta de 1 da manhã, eu estava apenas cuidando da papelada. É quando um homem entra e pergunta se temos quartos disponíveis. Normalmente, se alguém é suspeito, meu chefe me faz mentir e dizer não, mas ele parecia normal no momento. Sem hesitar, eu disse, sim, claro, só para uma pessoa? E ele respondeu que sim. Então começo a criar a reserva no computador quando percebo que ele começa a bater no ar e a fazer um barulho estranho, como se estivesse rodeado de moscas. Tento ignorar isso, no que me diz respeito. Não era da minha conta. Então tento levá-lo para dentro do quarto o mais rápido possível. Entrego a chave a ele e ele segue seu caminho. Nesta época da minha vida eu poderia ser descrita como muito tímida. Tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal, então espero que todos vocês possam entender minha reação ao que acontece a seguir. O homem volta do quarto e bate a mão na porta de vidro, fazendo-me pular. Absolutamente assustada, olho para cima e vejo que ele está olhando para mim. Ele abre a porta, enfia a cabeça e diz, não consigo entrar no meu quarto. Por que você não me deixa entrar no meu quarto? Minha única defesa é tentar ser útil. Então respondi que talvez haja algo de errado com a chave e dei-lhe outra. O olhar que ele tinha era inexplicável. Eu senti como se estivesse em perigo absoluto. Entreguei a ele sua nova chave e ele voltou para seu quarto. Tento mandar uma mensagem para Lucas porque foi ele quem me treinou, embora fosse no meio da noite e ele estivesse dormindo. Eu precisava de alguma orientação. Sem resposta de Lucas, noto o homem descendo as escadas novamente. Entro em pânico absoluto, corro para o escritório, tranco a porta e tiro meu canivete do bolso. É importante manter algo para sua proteção ao trabalhar à noite, palavras de meu pai. Ouço o homem no escritório gritando, olá, por que você não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim? Sendo uma idiota, em vez de chamar a polícia, decidi resolver a situação sozinha. Eu respondo, estou no telefone, já vou sair. Então começo a ligar para Lucas, repetidamente pedindo ajuda. Mas sem resposta, decidi respirar algumas vezes e sair do escritório. O homem não estava lá, ele estava no banheiro. Começo a ouvi-lo falando sozinho, dizendo com raiva, tenho que matá-la, tenho que matar ela. Ainda sem chamar a polícia, ele saiu do banheiro e eu digo, sua chave está quebrada, me desculpe. Deixe-me acompanhá-lo até seu quarto. Ele concorda, felizmente. Eu estava vestindo um suéter de mangas compridas, então, com os braços abaixados, consegui esconder meu canivete. Comecei a sair e ele pareceu insistir em andar atrás de mim. Começamos a caminhar em direção à escada e subimos em direção ao seu quarto. Eu estava suando de tanto nervosismo, olhando continuamente para trás para ter certeza de que ele não faria nenhum movimento. Ele para em um quarto aleatório e eu paro em frente ao seu quarto, algumas portas abaixo. Eu digo, esse é o quarto errado, este aqui é o seu quarto, como estava claramente escrito na porta. Esse tempo todo ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta. Depois de deixá-lo entrar em seu quarto, corri rapidamente de volta para o escritório, tranquei a porta e descobri que havia uma mulher sozinha no quarto em que ele estava tentando entrar. O terceiro hóspede que fiz check-in naquela noite era um segurança de algumas cidades distantes. Eu me senti mal por confiar nele sobre o cara, mas ele parecia disposto a ficar de olho e ouvidos atentos. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu tranquei as portas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que aconteceu quando ele voltou das férias, mas ele não levou muito a sério. Continuei trabalhando lá no turno da noite durante o ano seguinte, onde muitos outros encontros estranhos aconteceram, mas nada como este. Anos atrás, quem hoje é meu namorado era casado com outra mulher. Infelizmente, ela faleceu.
Sua morte foi um golpe muito duro para meu parceiro e ele levou anos para se recuperar. Estamos juntos há quase um ano. O relacionamento ficou muito sério desde então. Já conversamos até sobre nos casar e constituir família. Não me considero suscetível ao paranormal. Eu nunca tinha visto um espírito ou algo parecido. Mas há alguns meses sonhei com a ex-mulher do meu companheiro. Ela sempre me pareceu uma mulher muito boa, já que sempre ajudava moradores e crianças em estado de rua. No meu sonho, nós três estávamos sentados ao redor de uma mesa. Parecia que estávamos jantando. Meu companheiro começou a falar comigo com muito carinho e ternura. Ele disse que me amava. Ele também conversou com a ex, mas a tratou apenas como amiga. Meu sonho foi muito curto, mas claro, extremamente claro. Tão claro que eu poderia dizer que ela estava machucada. Ela parecia triste por causa da maneira amorosa com que meu namorado se dirigia a mim. Em um momento, de repente, estávamos sozinhas. Ela me contou sobre a tristeza que sentiu ao me ver com o homem que era seu marido. Senti muito, mas disse a ela que ela não estava mais neste mundo e que ela precisava seguir em frente. Meu parceiro sofreu por muito tempo após sua morte. Ele passou anos completamente sozinho, sem olhar para nenhuma outra mulher, e só agora tentava reconstruir sua vida. Assegurei-lhe que nunca desrespeitaria a sua memória. Eu a respeito muito. Pode-se até dizer que tenho carinho por ela, pelo que fez por ele, já que a vida dele foi muito sofrida. Ela respondeu então que estava feliz, porque meu namorado estava feliz. Ela também me disse que a machucou muito vê-lo tão mal depois de sua morte. Ela nos desejou o melhor e pediu que nos esforçássemos muito em nosso relacionamento. Segundo ela, muita felicidade vinha para nós, mas tínhamos que trabalhar para isso. Eu não pude mais responder a ela. Fui acordada abruptamente pelo barulho que meu gato estava fazendo. Foi um sonho muito vívido. Quando acordei, lembrei-me de cada uma de suas palavras. Chorei muito pensando nela. Vários dias se passaram sem que eu pudesse contar ao meu namorado sobre meu sonho. Tive medo de que ele não acreditasse em mim ou pensasse que eu estava usando a morte de sua ex-mulher para alguma coisa. E como já falei, respeito muito o relacionamento que eles tiveram. Tentei não abordar o assunto. Não queria incomodar ele com uma lembrança tão dolorosa, mas um dia simplesmente não aguentei mais. Contei a ele o que havia sonhado. Meu namorado teve muita dificuldade em me ouvir. Percebi que ele queria chorar, mas se conteve. No final, ele acreditou em mim, em tudo o que disse. Ele me contou que em sua família acredita-se que as pessoas que já morreram se comunicam com os vivos por meio de sonhos. Segundo ele, ela apareceu para nos dar sua bênção. E agora, era eu quem estava chorando. Até aquele momento eu não tinha pensado que poderia ser algo verdadeiramente paranormal. Hoje ainda me causa muita dor pensar naquela mulher. E que mesmo depois da morte ela continua amando meu namorado e buscando o melhor para ele. Uma semana depois fomos para a casa do meu sogro. Ele é um homem muito sábio e espiritual. Ele aproveitou um momento em que estávamos sozinhos para lhe contar meu sonho. Ele me ouviu com muita atenção. Quando terminei, ele me perguntou se eu queria uma resposta lógica ou espiritual. Eu escolhi a segunda. Ele me disse que os mortos não podem descansar quando deixam assuntos inacabados na terra. Nesse caso, ela não pôde descansar porque viu a grande dor que meu namorado passou após sua morte. Segundo meu sogro, ela estava me confiando meu companheiro para que eu pudesse agora cuidar dele como ela fazia na época. Chorei de novo. Nunca pensei que experimentaria algo assim. Não imaginava que em algum momento iria falar com os mortos. Também não pensei que sua ex-esposa iria me procurar desde a morte para nos dar sua bênção. Um mês depois daquele sonho, descobri que estava grávida. Ainda não contei a ninguém, nem mesmo ao meu parceiro. Acho que ela já sabia que eu estava grávida e por isso apareceu no meu sonho. Somente quero que ela descanse em paz. Não sei o que existe depois da morte, mas espero que ela esteja em um bom lugar, pois ela merece. Essa história aconteceu com uma amiga minha. Vamos chamá-la de Beth. Toda vez que ela conta essa história, ela pode sentir os calafrios. Ela conta que finalmente, após muitos anos de economia, conseguiu juntar dinheiro para comprar sua primeira casa. O sonho, por sorte, se realizou mais cedo do que ela podia imaginar. Um belo quintal, quartos amplos e arejados e o melhor,
um porão que era possível alugar. Não pensou duas vezes. Comprou logo o imóvel e, assim que possível, colocou um anúncio de aluguel. Alguns dias se passaram quando dois jovens perguntaram se poderiam alugar o espaço, visto que tinham recém saído da faculdade e trabalhavam nas proximidades. Após conversar com familiares e demais amigos para conselhos, decidiu que seria bom alugar o espaço para estes jovens, afinal, pareciam boas pessoas. O contrato foi finalizado com sucesso. Os jovens se mudaram, e para a surpresa de Beth, mal se ouviam os jovens no andar inferior. Porém, alguns meses depois, coisas estranhas começaram a acontecer no andar superior. Luzes acendiam e apagavam do nada, assim como alguns eletrodomésticos. Beth, preocupada com a parte elétrica da casa, contratou um eletricista que, ao verificar, não notou nada de estranho. Porém, mesmo após a visita do eletricista, as luzes continuavam a piscar. Beth ignorou, contudo, mais e mais coisas estranhas aconteciam. As chaves que ela jurava ter deixado na bancada da cozinha subitamente apareciam na sala. Copos caíam aleatoriamente e o ambiente ficava com uma sensação cada vez mais claustrofóbica, apesar da sua amplitude e ventilação. Ela, então, achou por bem perguntar aos inquilinos se as coisas estranhas também aconteciam com ele. E eles prontamente negaram, porém, ao continuar a conversa, Beth percebeu que eles agiam de maneira estranha e evasiva, não permitindo que ela adentrasse no porão da casa ou que pudesse olhar o seu interior. Desconcertada, Beth tentou novamente conversar com os inquilinos, oferecendo-lhes um bolo ou apenas sendo cortês. Porém, mais de uma vez teve a porta fechada em sua cara com um tratamento mais que frio, e percebeu que nos dias que conversava com os inquilinos, as atividades suspeitas da casa aumentavam absurdamente. Ela sentia uma pressão nos ambientes, luzes piscando, copos quebrados e uma eterna sensação de estar sendo observada. Pensou em realizar uma vistoria no porão, mas não queria parecer invasiva à privacidade alheia. Então, conversou com amigos e familiares e todos lhe apontaram uma solução óbvia: novos inquilinos. Beth, então, no meio de todo o caos, decidiu avisar os inquilinos que eles teriam uma semana para sair do local, inventando uma desculpa qualquer. Uma semana depois do aviso, para a vistoria de saída, Beth finalmente entendeu tudo o que se passava com ela. Ao adentrar na sala, tudo parecia normal. Contudo, ao ir para o quarto, o choque. Paredes pintadas de preto, um pentagrama desenhado no centro do quarto, e o pior, manchas de sangue espalhadas pelo ambiente sem móveis. Chocada, Beth ligou para seus familiares, que prontamente foram até o local e ficaram igualmente espantados. Tudo faz sentido agora, disse Beth sobre os acontecimentos na sua casa. Ela fez as malas e foi para a casa de um parente, e lá ficou por um tempo. Um padre foi chamado para limpar o local, e um tempo depois, com uma limpeza geral e espiritual, a casa foi vendida. Até hoje, Beth se recusa a passar pela rua da sua antiga casa. Em novembro de 2011, Latoya Emmons, sua mãe, Rosa Campbell, e seus 3 filhos, então com 7, 9 e 12 anos, mudaram-se para uma casa localizada na Carolina Street, em Gary, Indiana. Dias depois que a família se mudou, mais precisamente a partir do mês de dezembro, moscas pretas começaram a invadir a propriedade, mais especificamente na varanda. Acreditando se tratar de um problema pontual, a família começou a matar as moscas, porém elas voltavam mesmo após terem sido mortas. A partir de então, outras situações ocorreram. Dentre elas, Rosa Campbell inicialmente ouviu passos no porão e portas rangendo. Mais tarde, ela alegou ter visto uma figura sombria de um homem andando na sala de estar e encontrou uma marca de bota. Rosa Campbell também afirma ter sido sufocada por uma força desconhecida. As situações foram ficando cada vez piores. A filha de 12 anos de Emmons teria levitado sobre sua cama, inconsciente, durante uma festa do pijama com uma amiga. Elas teriam orado até que a menina voltasse para a cama. A filha não se lembrava do incidente. O filho mais velho teria sido jogado para o outro lado do quarto por uma força desconhecida. O filho mais novo supostamente tinha os olhos virados para a parte de trás da cabeça e rosnava dizendo: "É hora de morrer, e eu vou te matar." Temerosa, a família entrou em contato com seu médico, Geoffrey Onyekwo, em 19 de abril de 2012.
Quando ele visitou a casa durante a suposta assombração, notou que o comportamento deles era delirante. Alguém de seu consultório entrou em contato com a polícia. Depois que a polícia chegou, as crianças foram levadas para o hospital. O menino mais velho foi descrito como agindo racionalmente, enquanto o menino mais novo gritava e se debatia. Em 2012, o Departamento de Assistência Infantil foi alertado sobre a família. O departamento acreditava que as crianças estavam atuando para a mãe. Histórias sensacionalistas publicadas em veículos como o Jornal de Nova York relataram que a equipe havia supostamente testemunhado o menino mais novo subindo a parede de costas. O capitão da polícia Charles Austin, de 37 anos, acreditava que havia atividade paranormal na casa. Uma foto publicada pelo Indianapolis Star alegou mostrar uma figura sombria quando não havia ninguém em casa. A família contratou o padre Michael Maginot para realizar um exorcismo. Ele entrevistou a família em 22 de abril de 2012 e concluiu que eles estavam sendo atormentados por demônios. Ele acabou realizando 3 exorcismos, 2 em inglês e 1 em latim. Um exorcismo foi realizado em Latoya Ammons. A família Ammons mudou-se para Indianápolis em 2012 e até então parece em paz. Olá, para contextualizar, eu 19 anos, homem. Tenho estado sob muito estresse recentemente por causa de exames e outras coisas na minha vida. Meus padrões de sono têm sido bem diferentes recentemente. Não sei se isso é relevante ou se pode ter algum impacto. Nunca acreditei realmente no paranormal, e ainda não sei se acredito, mas tive uma experiência extremamente estranha hoje, e acho que este seria o lugar certo para falar sobre isso. Meu chuveiro fica no banheiro, separado do resto do apartamento, e tem uma pequena janela fosca na parte superior voltada para o corredor do meu prédio, e, enquanto eu tomava banho, poderia jurar que a vi se abrindo lentamente com o canto do olho. Toda vez que eu desviava o olhar, ela fazia isso, mas ficava completamente fechada quando eu olhava para ela. Não achei isso muito estranho, pois as coisas geralmente ficam distorcidas no canto do olho. Passou cerca de 1 minuto, a janela ainda parecia estar estranha em minha visão periférica, e ouvi o que parecia ser um animal de porte médio, mais ou menos do tamanho de um Golden Retriever, correndo pelo meu apartamento. Moro em um apartamento de 1 quarto e não tenho nenhum animal de estimação comigo. Isso me causou muita estranheza, pois nunca tinha ouvido isso antes quando morava aqui. Até esse momento, era um pouco estranho, mas nada muito chocante. O que aconteceu em seguida me aterrorizou. Olhei para baixo e juro pela minha vida que vi algo olhando para mim através do ralo do chuveiro por cerca de meio segundo antes de desaparecer. Tinha um rosto branco e enormes olhos negros com pequenas pupilas brancas. Fiquei completamente apavorado e saí do banheiro o mais rápido possível e deixei meu apartamento, pois tinha uma prova para fazer. Foi péssima, como você pode imaginar. Isso aconteceu por volta das 4 da tarde e atualmente é 1 da manhã. Não consegui estudar nem comer nada hoje. Eu gostaria de perguntar às pessoas o que elas acham que está acontecendo. Moro em um apartamento com minha irmã e o marido dela. O aluguel onde moramos é muito caro, então ajudamos uns aos outros. Estão acontecendo coisas estranhas conosco. Tentamos explicar isso e está chegando a um ponto em que não podemos mais. Eu queria saber o que as outras pessoas pensam ou se tem alguma ideia para nos ajudar a descobrir o que está acontecendo. Algumas coisas que estão acontecendo ultimamente são ruídos. Há um barulho estranho de batida vindo da cozinha. Só de vez em quando ele faz isso. Não é realmente um grande problema para nós, apenas estranho. Acho que pode ser um cano solto ou algo assim. A melhor maneira de descrever o som é como se alguém estivesse mexendo café ou chá em uma xícara de vidro com uma colher. Vozes. Houve várias ocasiões em que ouvimos as vozes uns dos outros. Às vezes, quando os outros estão em casa, mas apenas um de nós ouve. E às vezes, quando isso é totalmente impossível porque naquele momento somos a única pessoa no apartamento. Pancadas. Já ouvi batidas enormes dentro das paredes. Acho que poderia ser um animal, mas estou lhe dizendo que parece um homem adulto batendo na parte interna das paredes. Nossa vizinha de cima também ouviu. Ela mandou uma mensagem para minha irmã dizendo: "Vocês estão ouvindo isso? O que é isso?" Geralmente é sempre muito cedo pela manhã, das 1h30 às 2h. Passos. Já ouvi passos várias vezes. Geralmente é quando estou no chuveiro.
Eu os ouço caminhar até a porta do banheiro e parar do lado de fora. Eu costumava pensar que era minha irmã, porque às vezes ela volta para casa no intervalo do almoço, mas ela disse que nunca foi ela nas vezes em que eu vi. Coisas estranhas e aleatórias. Certa vez, eu e minha irmã estávamos sentados na sala de estar conversando. Um brinquedo de gato rolou pela sala em direção a ela e ao sofá em que ela estava sentada, parou por alguns segundos e depois rolou de volta pelo caminho de onde tinha vindo. Nenhuma janela, calefação ou ar-condicionado estava ligado. Mesmo que estivesse, ele não teria parado e rolado de volta para o outro lado. Nossos pisos também são nivelados. Isso é difícil de entender para nós. Minha irmã parou de falar e disse: "Como? Isso aconteceu?" E eu respondi: "Não faço ideia." Animais de estimação. Às vezes, o cachorro e os gatos olham para um cômodo específico e se recusam a entrar nele aleatoriamente, enquanto em outras ocasiões, eles entram sem hesitar. O cachorro late e rosna. Os gatos sibilam e gritam. Não é um cômodo específico, são sempre cômodos diferentes e aleatórios. Cheiros. Sofri um acidente em fevereiro. Desviei para não bater em um veado e acabei em uma vala. Estou bem e o veado também. Graças a Deus. Liguei para minha irmã depois do acidente e disse a ela que estava bem e que meu pai estava vindo me buscar. Ela disse que um pouco depois de desligarmos, ela e o marido sentiram um cheiro muito forte do meu perfume, como se alguém o tivesse borrifado bem na cara deles. Ela disse que isso durou apenas alguns segundos. Agora começamos a sentir um cheiro muito forte de fumaça de cigarro. Nenhum de nossos vizinhos fuma. Minha irmã foi a primeira a começar a sentir o cheiro. Luzes. Tem uma pequena luz que se apaga e acende aleatoriamente. Ela parece saber quando fazer isso, o que a torna estranha. Geralmente, ela se acende logo antes de eu estar pensando em ir para a cama. Quando acordo de manhã, geralmente está desligada. Já estive em cômodos diferentes, e ao sair do cômodo, encontrei uma luz acesa quando estava sozinho em casa. Uma lâmpada que tínhamos se apagava e acendia aleatoriamente. Não achamos que nada disso fosse estranho e que fosse apenas um curto-circuito ou algo do gênero. Minha irmã jogou a lâmpada fora e comprou outra no Walmart. Uma semana depois, isso começou a acontecer novamente. Ela achou que tinha jogado fora uma lâmpada boa e fez uma solicitação de manutenção para que o ponto fosse examinado. Eles foram até lá e disseram que estava tudo bem. Portanto, não sabemos. A lâmpada ainda faz isso às vezes. Às vezes as coisas parecem ser movidas para lugares estranhos para os quais nenhum de nós as moveu. Na semana passada, ouvi uma voz que parecia estar bem no meu ouvido dizer algo. Não sei. Acho que pode ter vindo de fora. Mas parecia que estava bem ao meu lado. Hoje de manhã, e o motivo da minha postagem final, foi que eu tinha acabado de levar meu cachorro para passear e voltei para usar o banheiro. Depois peguei as chaves para tirar o carro. Fechei a porta do banheiro e tenho certeza de que a fechei até o fim. Sempre tentamos mantê-la fechada, porque os gatos se divertem muito aterrorizando completamente o papel higiênico e rasgando-o o máximo que podem. Meu gato também gosta de arrancar as toalhas dos suportes de toalhas de banho. Exatamente o que você adora. Tomar um bom banho e encontrar a toalha de banho no chão. Vou lhe dizer, é ótimo. O motivo pelo que conto isso é que enquanto estava tomando banho, ouvi a porta se abrir, abri o box e olhei para a porta. Ela estava totalmente aberta, muito confuso. Fui lá e a fechei novamente. Voltei para o banho e algum tempo depois, a porta se abre com um estrondo. Juro que nunca tive um susto tão forte como esse. Com o coração batendo forte, desliguei os registros e saí do banheiro e do apartamento. Não consigo me lembrar de mais nada importante para acrescentar. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Eu só queria postar isso para obter algumas opiniões de pessoas que talvez tenham tido as mesmas experiências ou que talvez saibam o que está acontecendo. Desde já, obrigado. Quando eu era criança, talvez entre 7 e 8 anos, estava correndo pela porta da frente quando ouvi a voz da minha avó gritar irritada. "João, venha cá." Eu estava muito confuso, então voltei para dentro de casa e procurei por ela no andar de cima e no andar de baixo, mas ela não estava lá. Procurei no jardim dos fundos e no pátio lateral e não a encontrei. Acontece que ela estava na casa do meu vizinho, recebendo dele uma cesta de frutas da estação. Perguntei se ela havia me chamado para ir até a casa e ela disse que não.
que estava na casa do Pedro o tempo todo. No final do dia, ela deixou a mim e a meu irmão mais velho sozinhos em casa para ir ao mercado. Ele e eu estávamos lá fora brincando de pega-pega no jardim da frente, e quando entramos, meu quarto estava completamente revirado. Mas apenas o meu quarto. Minhas gavetas estavam abertas, e todas as minhas roupas estavam jogadas pelo chão. As portas do meu armário estavam abertas, e o conteúdo do armário estava espalhado pelo chão. Minha roupa de cama foi arrancada da cama, e minha pequena TV estava ligada, mas só passava estática. Parecia que somente o meu quarto foi arrombado. E estranhamente, em cima da cama, havia um copo de água perfeitamente ereto e centralizado. Liguei para minha avó achando que alguém havia entrado na casa, mas me perguntei por que só haviam dado uma olhada no meu quarto. De qualquer forma, ela chegou em casa, me ajudou a limpar e me garantiu que estava tudo bem. Naquela noite, meu irmão e eu estávamos brincando com a webcam do nosso avô, pois ela tinha filtros engraçados. Um deles aumentou a saturação e as sombras ficaram muito proeminentes. Meu irmão estava assistindo Star Wars e não percebeu as sombras na câmera. Enquanto eu acenava para ela para garantir que as sombras não eram nenhum defeito do filtro, outra sombra atravessou o corredor e entrou no meu quarto. Ele assistiu ao vídeo e me disse para ir ver. Não preciso dizer que fiquei muito assustado, e isso é tudo o que me lembro de quando eu era criança. Mas ainda penso muito sobre isso e me pergunto o que poderia ter sido. Portanto, se alguém tiver alguma opinião sobre isso, será muito bem-vindo. Moro em um apartamento de 3 quartos com meu marido e um gato. Estamos morando aqui há pouco mais de um ano, e no último ano, passamos por alguns fenômenos inexplicáveis. O mais comum é o fato de as portas ficarem abertas depois de as fecharmos. Fechamos uma porta, saímos ou nos afastamos, voltamos e a porta está totalmente aberta. Também notamos que os aquecedores são ligados sem que nenhum de nós os tenha ligado. Ignoramos muito isso, pois temos um gato e ambos temos déficit de atenção, então achamos que talvez tenhamos nos esquecido de abrir uma porta. Mas quanto mais isso acontece, mais nos questionamos, pois todas as nossas portas têm maçanetas, então não é como se ela pudesse apenas se abrir. E apesar de esquecermos as coisas, não as esquecemos com a frequência que estamos percebendo. Já aconteceu algumas vezes de eu estar tomando banho e ouvir a porta se abrir, mas olhar e ela estar fechada. Também já aconteceu de a porta se abrir enquanto eu estava no chuveiro e não havia ninguém lá. O bloco de apartamentos é mais antigo e algumas coleções do meu marido também o são. Eu disse ao meu marido outro dia que se houver um espírito no apartamento, provavelmente é de sua coleção de truques de mágica antigos. Fazemos piadas sobre isso de vez em quando. Não sei se os espíritos podem realmente se prender a objetos inanimados ou não. Se pudessem, seria de se esperar que eles se concentrassem no local onde os truques de mágica estão localizados, mas todos os casos ocorreram em todo o apartamento. De qualquer forma, a razão pela qual estou postando isso é que hoje meu marido me acordou cedo perguntando o que eu queria. Não entendi o que ele quis dizer porque estava dormindo, e ele disse que me ouviu dizer o nome dele. No final da manhã, ele me perguntou se eu me lembrava de ter dito o nome dele. Eu lhe disse que talvez estivesse falando dormindo, mas normalmente não falo enquanto durmo. Na verdade, acho que nunca falei, pelo menos ninguém nunca disse nada sobre isso. Decidi dar uma olhada nos espíritos que imitam as pessoas, e descobri que isso é realmente muito comum. Se isso foi um espírito, o que significa um espírito imitando você? Deveríamos investigar mais sobre isso? Ou estou sendo dramática? Eu realmente não sei. Não me sinto assustada ou preocupada com isso. Sempre vivenciei coisas paranormais e minha lembrança mais antiga de algo paranormal foi aos 4 anos de idade. Tenho muitas histórias de coisas que presenciei durante minha vida, mas esta é uma da época em que morava na zona rural do Missouri. Em 2009, fui morar com meu namorado, agora marido, e sua família. Eles moravam em uma bela casa de fazenda em vários acres de terra. O vizinho mais próximo ficava provavelmente a 800 metros da estrada, portanto, era muito tranquilo. Essa casa tinha um porão grande que era basicamente um apartamento de 2 quartos, e era lá que meu marido e eu morávamos. Assim que me mudei para lá, comecei a perceber sons estranhos e a ver coisas. Não mencionei essas coisas a ele porque não queria que pensasse que eu estava louca.
Levaria muito tempo para escrever todos os casos que presenciamos, mas vou contar os que ainda hoje me assustam quando me lembro. Do lado de fora da porta do nosso quarto, havia um longo corredor que levava à escada e a outro quarto. Nós éramos as duas únicas pessoas que entravam no porão. Certa noite, já estávamos na cama e assistindo à TV. Começamos a ouvir passos extremamente pesados, subindo e descendo o corredor. Eram tão pesados que pensamos que talvez alguém tivesse invadido a casa e estivesse usando botas de trabalho pesadas ou algo assim. Desligamos a televisão e começamos a ouvir atentamente. Ele passava pela nossa porta e parecia ir para o final do corredor, e depois voltava para perto da porta. Nesse momento, nosso cachorro estava rosnando e olhando para a porta. Com a TV desligada, o quarto estava escuro como breu. Meu marido gritou, "Olá!" e o som das botas parou. Ele começou a enviar uma mensagem de texto para sua mãe, a única outra pessoa que estava em casa naquela noite. Ele perguntou se ela estava no andar de baixo. Ela respondeu que estava dormindo. Meu marido começou a se levantar e descobrir quem estava na casa. Ele chegou à metade do caminho até a porta e, de repente, a porta literalmente se abriu. Foi uma força tão grande que a maçaneta fez um pequeno buraco na parede. Nesse momento, nosso cachorro enlouqueceu, começou a latir e correu para se esconder embaixo de uma mesa. O quarto ainda estava extremamente escuro, então meu marido tentou se apressar e acender as luzes. As luzes se acenderam. Silêncio. Ele correu para o corredor, olhando em volta. Nós dois procuramos por todo o porão e não encontramos nada. Uma noite, estávamos sentados na sala de estar do porão, assistindo à televisão. Atrás da sala de estar, havia uma cozinha com um longo bar. Tínhamos alguns bancos de bar no bar e um telefone com carregador. Nessa noite em particular, éramos os únicos em casa, pois todos tinham saído para jantar. Começamos a ouvir um som estranho, quase como se alguém estivesse movendo móveis pelo chão. Baixamos o volume da TV para ouvir melhor. Ouvimos algo se movendo novamente. De repente, ouvimos um barulho muito alto de batida logo atrás do sofá. Em seguida, sentimos algo bater na parte de trás do sofá. Nós dois pulamos de susto e olhamos para trás. Duas das banquetas que estavam no bar agora estavam no chão, atrás do sofá. Lembre-se de que a área da cozinha fica a cerca de 4 ou 5 metros de onde está o sofá. Se elas simplesmente caíram de alguma forma, não há como elas terem se deslocado dessa maneira. O telefone que estava do outro lado do balcão estava a cerca de 3 metros de distância, no chão e arrancado do carregador. Olhamos ao redor e literalmente subimos correndo as escadas e saímos até nos acalmarmos. Eu estava absolutamente aterrorizada e temia o porão depois disso. Começamos a ver o que parecia ser uma possível figura de sombra parada na porta. Toda vez que a víamos, ela ficava parada e se afastava lentamente. Chegamos a um ponto em que tentávamos ignorar o fenômeno até que ele desaparecesse. Contamos à mãe e ao padrasto dele. Eles nos disseram que também viam e ouviam coisas com frequência. Estávamos no andar de cima e ouvíamos a descarga do vaso sanitário no banheiro. Em seguida, ouvíamos a água da pia ser ligada e depois o silêncio. À noite, se subíssemos e andássemos pela casa com as luzes apagadas, teríamos a sensação de estarmos sendo observados. Cometemos o erro de tentar realizar uma sessão espírita em uma noite. Queríamos perguntar e ver o que havia lá, ou talvez o que eles queriam. Estávamos sentados na cozinha, no andar de cima, na parte principal da casa. Há uma porta em arco para sair da cozinha, e logo à direita, ao passar pela porta em arco, havia uma escada que levava ao porão. Quando estávamos perguntando se alguém gostaria de falar conosco, ouvimos o que parecia ser alguém subindo as escadas do porão. Eram passos muito pesados. Sua mãe e sua irmã mais nova estavam conosco na mesa. Nós 4 demos um pulo de susto. Todos olhamos para a porta para ver quem estava subindo as escadas. Assim que parecia estar se aproximando do topo da escada, tudo ficou em silêncio. Todos nós tivemos que sair até nos acalmarmos e termos coragem de voltar para dentro. Esses são apenas alguns exemplos de muitas outras coisas que testemunhamos enquanto morávamos lá. Perguntei ao meu marido se ele havia notado alguma dessas coisas acontecendo antes. Ele disse que as coisas aconteciam, mas não tão ruins quanto quando me mudei para lá. A mãe dele me disse a mesma coisa. Acabamos indo à biblioteca e conversando com uma historiadora local. Ela nos contou que, no final dos anos 70, uma jovem havia cometido suicídio na casa, no porão. Ela nos disse que uma jovem que morava na casa tinha ficado muito deprimida. Ela se enforcou na área próxima à cozinha do porão.
Imediatamente as coisas começaram a fazer sentido. Para contextualizar, tive um período de tempo durante meu último ano e uma parte da minha vida em que tive paralisia do sono. Geralmente não é como essas experiências. Isso só aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi durante meu último ano de faculdade. Começou como normalmente acontece. Acordei e meu corpo não se mexia. Tentei acender minha lâmpada. Acho que movi meu braço em direção a ela e depois pisquei, e ela voltou a ficar onde estava. Isso é o que normalmente acontece comigo. Mas dessa vez, achei que seria assustador se houvesse uma pessoa no quarto. E de repente, havia uma garota mutilada em cima de mim. Eu ainda conseguia respirar. Então não foi a mesma experiência que as pessoas costumam dizer que aconteceu com elas, mas ela estava em cima de mim. Agora, a aparência era de um branco pálido com listras pretas, que pareciam a tinta preta que Arnold usava em Predador, por todo o corpo. Normalmente não grito quando coisas estranhas acontecem comigo. Fiquei muito assustado, mas consegui manter a calma. Continuei dizendo a mim mesmo que ainda estava meio sonhando e consegui me acordar respirando com força. Assim que acendi a lâmpada, ela se foi. Essa também foi a última vez que tive paralisia do sono até começar minha missão no exército. Havia uma diferença entre a paralisia do sono da missão e a paralisia do último ano. Durante essa onda de paralisia do sono, eu diria que era mais como uma experiência fora do corpo. Eu ficava acordado, sentava, virava e olhava para a parede ou para a sala. Conseguia ver o quarto da mesma forma que quando acordava, o que eu achava estranho porque, quando acordava deitado com os olhos fechados, não sentado ou na posição em que estava quando estava tendo paralisia do sono. Agora, o segundo demônio que vi também era branco pálido com faixas pretas por todo o corpo. Quando isso aconteceu, acordei e vi a porta se abrindo e uma pessoa entrando. Eu podia ver o quarto muito bem por causa das luzes da rua do lado de fora. Ele veio até o pé da minha cama e deu um sorriso enorme. Depois olhou para o meu companheiro de missão, com quem eu dividia o quarto. Durante essa missão, o mais estranho que me lembro é que não senti medo. Quando ele olhou para o meu computador, eu realmente fiquei muito irritado com o demônio. Então, eu me atirei contra ele, mas ele levantou uma das mãos e a metade esquerda do meu corpo estava com câimbras muito fortes. Eu estava quase congelado no lugar, mas isso me irritou ainda mais, e comecei a me esforçar e consegui me aproximar lentamente dele. Quando fiz isso, ele parou de sorrir e ficou com uma expressão quase irritada no rosto, e se arrastou para fora da sala. Quando não conseguia mais enxergar, tive uma sensação de queda, como normalmente acontece nesses episódios de paralisia do sono, e acordei de costas com metade do corpo com câimbras. Quando digo metade, quero dizer que metade do meu rosto estava com câimbras, a ponto de meus lábios, apenas naquela metade do meu corpo, estarem com câimbras, mostrando aquela metade dos meus dentes. Não acho que tenha sido uma convulsão, porque não tenho histórico de convulsões e não tive nada parecido desde então. Eu ainda tinha funções motoras no braço e na perna, da mesma forma que acontece durante as câimbras. Esse foi o episódio mais estranho de paralisia do sono que tive. E digo que eles são da mesma espécie porque tinham a mesma pele e aparência. O que vocês acham? Já aconteceu algo parecido com vocês? Se sim, por favor, conte-me. Ou já viu um demônio do sono como o que descrevi? Para começar, e para dar um pouco de contexto, ou desculpas para me sentir melhor sobre isso, eu 21 anos fui uma criança terrivelmente paranoica e sensível por causa de traumas, mas também sem motivos ao mesmo tempo. Em algum momento, eu odiava dormir por causa de pesadelos e do medo de que algo acontecesse comigo ou com minha família. Ainda muito jovem, comecei a ter paralisia do sono. Portanto, eu era uma criança realmente perturbada. Quando estava crescendo, por volta dos 7 ou 8 anos, comecei a ter experiências estranhas, como meu pai abrindo a porta do meu quarto, mas na verdade ele estava dormindo. Meu cobertor na cama formando uma forma como se alguém estivesse sentado ali, vendo e até sentindo algumas sombras. Enfim, foi muito estranho. Ao mesmo tempo, eu me interessava por coisas paranormais, como toda criança que tem muita curiosidade, mas nunca tive a inteligência de relacionar o que vivi e o que vi na internet e TV. Eu provavelmente estava pensando que eles, meus pais,
não acreditariam em mim de qualquer maneira. Mas aquela noite, aquela coisa nunca saiu da minha cabeça até hoje. Para contextualizar, eu tinha um amigo imaginário. Então, em um determinado momento, eu estava totalmente convencido de que não estava sozinho no meu quarto. Estava conversando e brincando com ele, mas ele nunca falava. Ele só ficava me observando enquanto eu brincava, e eu até o chamava de Maurice, ou algo assim. Minha coisa favorita era que, antes de dormir, eu me escondia debaixo do cobertor e fazia um pequeno buraco para respirar, enquanto Maurice me protegia dos monstros que me perturbavam. Naquela noite, eu adormeci, mas estava dormindo de lado, de frente para a parede, de modo que não conseguia ver meu quarto. Eu estava prestes a cair em um sono profundo. Estava tudo calmo lá fora, apenas alguns carros circulando e um pouco de vento. Meus olhos estavam fechados, até que comecei a sentir uma presença atrás de mim. Com meu cérebro de criança, pensei que fosse Maurice, mas não. Aquela coisa disse meu nome com a voz mais vil e demoníaca que já ouvi. Abri os olhos, assustado com aquilo. Não consegui me mexer por um segundo até que decidi encarar aquela coisa. Então tomei coragem para mudar de lado e encarar aquilo. Nada. Apenas eu, incapaz de chorar ou gritar. E Maurice se foi. Aquela noite me traumatizou a ponto de eu não conseguir dormir em meu quarto por 3 meses. Desde que cresci até agora, não conseguia falar sobre isso porque achava que ninguém acreditaria em mim. Ou quando falava, sempre dizia: foi o vento que fez aquele barulho com as janelas. Mas nunca me esqueci daquela voz. Agora tenho 21 anos e ainda penso nisso.